Gravando, né? Agora sim, bom dia, sejam bem-vindas. Estava aqui me preparando para fazer essa live mentoria e, como sempre, o campo sistêmico ele já meio que já vai trazendo assim as dinâmicas. E eu trouxe um livro do Bert que se chama No Centro Sentimos Leveza. E aqui quando eu abri esse livro, parece que um trecho aqui me puxou, sabe? Que é onde o Bert fala sobre a ânima e ânimos. E esse é um conhecimento retirado, né, do conhecimento de Jung. Que ele fala o seguinte, aqui pega muitas nossas relações. Quando o filho, o homem, permanece na esfera da mãe, o feminino inunda sua alma, impedindo-o de aceitar seu pai e reprimindo, em consequência disso, sua masculinidade. E quando a filha permanece na esfera do pai, o masculino inunda sua alma, impedindo-a de aceitar sua mãe e reprimindo com isso sua feminilidade. Carl Gustav Jung denominou ânima, o feminino presente na alma do homem, e ânimos, o masculino presente na alma da mulher. A ânima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. A ânima é o feminino. Quando este homem, ele fica, sabe o filhinho da mamãe? Aqui nasce o filhinho da mamãe. E eu acredito assim que essa mentoria aqui vai ser relacionamento de casal. A ânima é o filhinho, é o feminino, né? Um homem com excesso de feminino, excesso de mãe, falta pai. Curiosamente, ele sente então menos compreensão e simpatia por outras mulheres. O homem, já que dá um exemplo de homem com um excesso de ânima, de feminino. É aquele amiguinho das mulheres, sabe? Aquele que ele tá sempre no. Ele tem muitas amigas, vai numa festa, vai na balada, ele é rodeado de mulheres. É aquele que namora com uma hoje e outra amanhã, e ele tem muitas mulheres, né? A vida dele é rodeada de mulheres. E ele tem menos sucesso com as mulheres e com os homens. E o ânimos, que é o masculino, né? Ele se desenvolve com mais força quando nós, mulheres, a filha, permanece na esfera do pai, que é a filhinha do papai, já que eu conheci o filhinho da mamãe. Então, eu preciso te informar que só dá conexão o filhinho da mamãe com a filhinha do papai. Senão, é igual o imã. Eu vou mostrar aqui para vocês. É isso daqui, ó. É um imã, gera conexão, gera atração. Nós nos atraímos. Quando eu, mulher, estou na esfera da minha mãe, saio da esfera do pai e vou para a esfera da mãe, que é onde nós tomamos nossa feminilidade, nos tornamos mulher na esfera da mãe. Claro que tem algumas exceções, que são raras, assim, mas tem exceções onde é mais seguro para o filho, para a filha permanecer na esfera do pai, ou o filho permanecer na esfera da mãe, mas isso depende muito do contexto familiar. Por isso que dentro do trabalho sistêmico, a gente não coloca tudo dentro de uma caixinha. Então, dinheiro é somente falta de pai, então dinheiro é somente falta de mãe. Então, eu, filhinha do papai, eu sou a errada, não é nesse sentido, tá? Cada pessoa, cada mulher, cada homem é único. Você carrega uma história única. Ninguém no mundo é você. Então a gente não coloca tudo dentro de uma caixinha. E eu percebo muito isso, principalmente quem já é terapeuta, quem já estudou muito em outros lugares, que tem muito essas caixinhas, sabe? E quando vai fazer um trabalho de olhar para si, vem através desse corpo de conhecimento. Não, eu já sei que eu sou a filhinha do papai, e que é a minha mãe isso, e que meu pai aquilo. E aí já vai se autorrotulando e se colocando dentro dessas caixinhas. Isso cria um baita de um limite de crescer para além disso. Aqui a gente traz um conhecimento, mas eu não posso
pegar esse conhecimento e dizer eu sou isso, porque existe todo um contexto, existe uma história, existe um porquê e um para que eu estou nessa esfera. Eu não sou, eu não estou só na esfera do meu pai ou o homem está na esfera da mãe, porque eu fiz algo de errado. Não é nesse sentido, tá? E aí o Bert completa, né? Curiosamente, porém, a mulher sente menos compreensão e simpatia por outros homens e tem menos sucesso com os homens e as mulheres. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso, sobre essa competitividade feminina, sobre as mulheres sentirem que é perigoso estar na roda de outras mulheres, ou sentir inveja, ou acreditar que, por exemplo, no meu trabalho sistêmico, eu tenho várias terapeutas sistêmicas, tenho colegas sistêmicas e eu respeito os lugares onde eu vou. Se eu vou num lugar, num ambiente onde tem uma colega lá que ela trabalha, faz o trabalho sistêmico, eu nunca vou passar por cima dessa colega, porque eu respeito o lugar. Mas eu não vejo a outra colega como uma concorrente. Eu vejo que hoje, do lugar que eu consegui alcançar hoje, eu não vejo como concorrente. Mas antigamente eu tinha medo. Eu tinha medo de estar nesses lugares e perder clientes. E por que que era assim? Porque eu tinha questões em aberto em relação à minha mãe, em relação ao feminino. Quando eu estou na esfera do pai, toda outra mulher se torna uma concorrente. Eu estou em disputa com outras mulheres e nas relações, a mulher que vive em excesso na esfera do pai, ela também compete com o marido dentro do relacionamento de casal. Ela vive num estado de competição. Então, dentro do casamento, dentro do relacionamento, às vezes é aquela eu faço mais que você, eu me dou mais que você. Ela fica colocando num joguinho de medição, quem faz mais e quem faz menos. Às vezes, até no trabalho, é um motivador. Eu vou trabalhar mais, eu vou empreender, eu vou fazer muito mais dinheiro que você. Por um lado, isso é legal, porque desenvolve, né, essa capacidade, essa força empreendedora. Por outro lado, é um alto sacrifício, porque é uma mulher, a mulher que ela vive em excesso na esfera do pai, ela abre mão do prazer. E é aqui que pega, né? A libido, o prazer, o desejo, a pulsão de vida, o poder pessoal, principalmente nós mulheres. E aí, Bert completa: a atuação da ânima na alma do homem, ânima é o feminino, se mantém dentro de seus limites se ele passou cedo para a esfera do pai. Contudo, curiosamente, ele sente então mais simpatia e compreensão características e pelos valores das mulheres. E a atuação do ânimos, que é o masculino na alma da mulher, se mantém dentro dos seus limites, se ele retornou cedo para a esfera da mãe. E aqui eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Contudo, curiosamente, ela sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores dos homens. Ou seja, eu não preciso competir, eu respeito o masculino. E olha como essas crenças, elas dependem muito da cultura ao qual nós nascemos, fomos criadas, do nosso ambiente familiar, do que é considerado um homem saudável, uma mulher saudável no nosso sistema familiar. E olha só que interessante, né? Às vezes a mulher que ela diz assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Não, é uma crença assim que fecha toda possibilidade dessa mulher encontrar um homem saudável, porque eu sou a maior autoridade sobre mim. O ambiente que eu estou vivendo, as pessoas com quem eu estou convivendo, o ambiente que eu estou inserida no meu dia a dia, muitas vezes essa mulher que diz eu tenho o dedo podre para relacionamento é uma mulher que se relaciona com mulheres que também dizem que têm muita dificuldade nos relacionamentos. Às vezes andam,
Presta atenção, não coloquem em caixinhas o que eu vou falar. Mas às vezes, se você olhar na tua ambiência, as pessoas com as quais você se relaciona, essas pessoas têm relacionamentos saudáveis? Já que eu quero encontrar um homem saudável, já que eu quero viver o extraordinário dentro dos meus relacionamentos. Eu estou andando com pessoas que traem outras pessoas, que traem seus parceiros. Eu estou andando com pessoas que também reforçam a minha crença de que homem não presta. Com quem eu tenho me relacionado? Quais são os ambientes que eu tenho frequentado? Porque o ambiente tem mais influência sobre nós do que propriamente nosso sistema familiar. Só que é claro, quando eu estou frente a um relacionamento, qual é o prompt que eu vou visitar internamente? Eu vou visitar meu prompt, o que é considerado relacionamento familiar dentro do meu, relacionamento de casal dentro do meu sistema familiar. Aí vai acessar lá o prompt pai e mãe. Aí no prompt pai e mãe tá lá: meu pai traiu minha mãe, meu pai teve uma noiva e abandonou, minha mãe teve um amor que não pôde viver e depois ela conheceu meu pai, minha mãe teve que fugir de casa para conhecer meu pai. E aí, peraí, já dá. Aí conheci um homem saudável, mas eu acessei esse prompt deletado. Deletado, não pode. Homem saudável, sabe aquele homem? Ai, é grude demais. Ah, aí vem, né? Ai, muito grudento. Ai, muito romântico. Porque acessei o prompt e não tem registro disso no meu prompt daquilo que é bom ou não para mim, considerando esse sistema familiar que eu acesso milésimos de segundos para tomar uma decisão. Da mesma maneira é na área financeira. Eu estou diante de um contrato. Preciso fechar um contrato que esse contrato é milionário, vai me trazer uma oportunidade, possibilidades de crescimento, vou poder expandir o meu negócio. Aí eu vou acessar o meu prompt de sociedade, de o que foi fazer parcerias lá no meu sistema familiar. Aí eu acessei o meu prompt, milésimos de segundos, e lá no meu prompt está assim: o meu bisavô tinha uma terra e aí ele vendeu essa terra, todo mundo recebeu a herança menos a minha mãe. Já que mais o que que isso tem a ver? São contratos. Ah, aí eu vou acessar lá. O meu pai teve uma empresa e aí ele teve um sócio e esse sócio trapaceou o meu pai perdeu tudo, nós tivemos que vender tudo e aí se esse contrato que está diante de mim é um contrato que vai me levar a crescer, a expandir e a viver um, né? O novo, eu não vou conseguir. Muitas vezes, meu corpo trava. O medo vai fazer com que eu não assine esse contrato. Outras vezes, as pessoas que vão me oferecer contratos para eu assinar vão ser pessoas que talvez vão trazer ciclos em aberto no meu sistema familiar. Exemplo, meu pai teve um sócio, esse sócio roubou todo o dinheiro da família e nós tivemos que vender casa e o nosso padrão de vida caiu. Às vezes, esse sócio que roubou o dinheiro do pai, que viveu essa grande injustiça, que não foi concluído essa história, não foi elaborado, esse sócio vai voltar várias vezes para mim. Às vezes não para mim, às vezes para minha filha, porque às vezes pode ser que pula a geração. E esses contratos em abertos vão voltar. Para quê? Para que seja concluído esse ciclo. E quanto mais eu tenho consciência de que eu não sou tão sozinha quanto eu penso, que dentro de nós temos muitos, mas muitos drives, muitos prompts instalados. Que o quanto antes a gente despertar, acordar, que eu posso atualizar esse software, que é o seguinte: se eu vou falar, eu vou trazer a minha história. Eu gosto sempre de abrir a minha vulnerabilidade aqui para vocês, porque isso não é uma história criada, isso é uma história real. Eu não conheci meu pai. Então, parece, né? Quem não conheceu o pai precisa entender isso daqui. Parece que eu teria falta de pai, não parece? Porque eu não conheci meu pai.
Porém, eu não tenho história com meu pai. Meu pai, eu não tenho histórias com ele. Então, para mim, ele era Deus. Perfeito. Só precisava chegar. Nós temos tendência a ficar do lado dos excluídos. Eu não conheci meu pai. Eu fui criada pela minha mãe, eu fui criada pelo meu padrasto. Ah, então já que você tem excesso de feminino, porque você foi criada só pela mãe. Olha que interessante. Anos de terapia, anos de terapia trabalhando minha relação com a minha mãe. Eu estava na esfera do pai. Como que eram as minhas relações? Terríveis, terríveis. Era caos. Eu me metia em lugares que, sabe, eu queria salvar todo mundo. Eu me metia em histórias, em situações que não tinha nada a ver comigo. Eu queria resolver a vida de todo mundo. Frente à minha mãe, meu Deus do céu, minha relação com a minha mãe era assim, era dois vulcão em erupção. Eu tinha excesso de masculino. Eu vivi isso que o Bert trouxe aqui da esfera do pai e da esfera da mãe. E somente depois que eu cheguei no conhecimento sistêmico foi que eu comecei a entender como é que funcionam, quais são as leis que regem as relações. Porque pensa o seguinte, se o que que é a família, a família de origem? Família de origem é o meu portal da vida, é o início de tudo para mim, aqui na Terra. Se esse início eu já chego com um prompt corrompido, com um prompt que não adianta o que eu escrever lá, ele vai me entregar o mesmo resultado, confuso, bagunçado. Como é que eu vou espero ter um resultado diferente no meu trabalho, que é a segunda esfera de crescimento? E um resultado diferente na terceira esfera de crescimento, que é a esfera das relações. E lá no quinto, que é a esfera do trabalho, da liderança, da expansão, da liderança, né, de mostrar meu trabalho para o mundo. Se é uma pirâmide, se o sistema familiar é o início de tudo e ele é a raiz, como é que eu vou ter uma base sólida lá em cima quando eu quero expandir o meu trabalho? Ou quando eu quero viver um bom relacionamento, que está lá na terceira esfera, no terceiro degrau. Como é que eu vou alcançar a realização lá no quinto degrau? E o que me impede, Jaque, de subir? É ter o meu pai, esse ânimo e essa ânima inteiro dentro de mim. Eu não preciso escolher meu pai ou minha mãe. Eu não preciso escolher isso ou aquilo, porque percebe como é que vai o padrão para as próximas gerações, para os próximos degraus. Então, primeiro degrau, família de origem, raiz. Segundo degrau, trabalho, minhas primeiras experiências em relação ao trabalho. É na fase da adolescência, onde eu paro de olhar para os meus pais e me volto para a vida. Deixa eu só mutar aqui. Então, primeira esfera, família de origem. Segunda esfera, minhas primeiras experiências de trabalho. Terceira esfera, relacionamento. Como é que eu vou para o trabalho e para relacionamento? Percebe onde que eu estou travada na minha família de origem? Quando eu preciso escolher entre ter sucesso no trabalho e ter um relacionamento, ter sucesso num relacionamento. Quando eu tenho problemas no trabalho, eu volto um degrau. Qual é o degrau? Família de origem. Quando eu tenho problemas no relacionamento de casal, eu volto dois degraus. Às vezes começou aqui, pode ser que tenha começado aqui, porque não é tudo ancestral. Tem as minhas experiências em relação a trabalho, em relação a relacionamento. Vamos liberar um pouquinho nossos ancestrais. Tem as nossas cagadas aqui também, né? Não é só nesse sentido, mas tem como que foi o meu primeiro relacionamento de casal? Como que foi a minha primeira experiência com um homem? Ou foi com uma mulher? O que eu senti ali começou um padrão. E o que mudou a partir dali?
Deixa eu só fazer um movimentinho aqui. Eu já vou chamar alguém aqui, tá? Porque aqui eu quis fazer uma introdução de masculino e feminino, de esferas de crescimento, para que a nossa mente tenha um bom alimento. E aí, quando eu vou conversar com alguém, a gente consegue juntar o conhecimento com a vivência sistêmica, tá? Então, senhoras, respirem. Baseado no que eu falei de filhinho da mamãe, o homem que ele é casado com a mãe, internamente casado com a mãe, a filhinha do papai, internamente casada com o pai. Eu vou dar um exemplo, tá? Olha, boa parte de nós é assim. Eu tenho uma filha e ela tem 12 anos. Ela sabe como manipular o pai dela. Ela diz assim: papaizinho querido do meu coração. E aí ela pede o que ela quer. E aí ela pede o que ela quer e às vezes ele diz hoje não. Aí ela escreve assim, por favorzinho, papai. Aí pronto, aí ele não consegue dizer não, porque ela não mostra dureza com o pai. Prestem atenção. A filhinha do papai compete com a mãe. Escreve isso em algum lugar. A filhinha do papai, ela compete com a mãe. E como que eu já vejo isso no comportamento da minha filha? Eu vejo isso, por exemplo, ontem meu marido, ele saiu para trabalhar e ele veio, me deu um beijo, um abraço, e ela estava se arrumando para ir para a escola. E ele falou de longe, tchau. E aí ela saiu do banheiro, olhou para mim e falou assim: "Ele nem veio me dar um beijo". Ela cobra do pai o que o pai faz para a mãe. É impressionante. Quem tem filha mulher começa a observar esse padrão de comportamento. E aí, o que que eu, como mãe, preciso fazer? Criar mais momentos de intimidade com a minha filha, exemplos de eu, como mãe, mulher, né? Falando porque tem mães aqui de meninas também. E o que que mãe de meninos tem que fazer, eu vou falar também. Eu, como mãe de menina, então eu tenho mais momentos. Nós temos o Dia das Meninas, nós temos momentos de fazer skincare, nós temos momentos de fazer a nossa maquiagem. Outro exemplo. A menina ela vai espelhar o seu feminino vendo o que a mãe faz. Não é o que a mãe fala, é o que a mãe faz. Então, ela vê que todo dia eu me arrumo, que todo dia eu me maqueio. Ela não consegue, por exemplo, entrar no carro e vamos dar uma volta sem ela se arrumar, porque ela vê a mãe dela fazendo isso. Ela traz outros exemplos. Mãe, na minha sala tem algumas meninas que elas têm um cheiro muito forte, parece que elas não usam desodorante. E a minha filha é a louca dos cheiros, então o banho dela é 1 hora, porque ela passa creme nos pés, creme das mãos, hidratante no corpo, skincare no rosto. Por que que ela faz isso? Porque ela vê a mãe dela fazendo isso. Então, nós mulheres, nós também vamos modelar a referência de feminino que nós recebemos da nossa mãe, assim como modelamos o dinheiro, assim como modelamos as histórias em relação a trabalho, empreendimento do nosso sistema familiar. Nós copiamos. Por quê? Nós tínhamos outros modelos, você teve outros modelos para modelar? Às vezes, algumas pessoas tiveram outros modelos e seguem outros caminhos. Isso pode acontecer, isso aconteceu comigo. Aos 14 anos, passo mais tempo com uma tia. E lá nessa tia eu conheci um modelo de relacionamento que fazia muito sentido para mim, inclusive é exatamente o modelo de relacionamento de casal e de família que eu vivo hoje. Então, quando a gente passa a ter um outro ambiente, e nesse outro ambiente nós vamos aprendendo, criando outras possibilidades. Porém, nós precisamos tomar essa decisão de habitar outros ambientes, criar outros campos de possibilidades, além do que nós fomos programadas no nosso sistema familiar.
Imagina você, muitas aqui usam inteligência artificial, então eu vou lá na inteligência artificial e eu vou alimentando ela. Eu coloco lá nessa inteligência artificial. Ó, minha empresa é isso, eu vou documentando tudo lá para ela. Aqui são as aulas, vamos colocar as aulas como as experiências que eu vivi. Aqui são as experiências que eu vivi na minha vida pessoal. Aqui, ó, tá aqui todo o inventário do que aconteceu no meu sistema familiar, e é assim que eu funciono. E aí, ali eu coloco todas as minhas crenças, todos os meus valores, toda a bagunça, e também todos os meus sucessos e todos os meus fracassos ali dentro dessa IA. Só que eu quero que você entenda que dentro do teu cérebro, você tem muito mais potencial e capacidade do que uma inteligência artificial. E hoje a ciência ela já comprova isso. O nosso coração, ele tem um mini cérebro dentro dele. Então, o coração, ele tem mais potencial de atrair para a minha vida. O que é isso, Jaque? Aquilo que eu sinto e aquilo que eu estou emanando através do meu sentimento para o mundo. Então eu sinto que eu sou uma pessoa escassa, eu sinto que eu sou uma mulher que não nasceu para ter um bom relacionamento. Se eu ainda comunico, eu sinto, o que que eu estou mandando? Esse chip que fica aqui no meu coração, ele é 5.000 vezes maior do que aquilo que eu digo que eu sei, do que aquele livro que eu li, do que aquela live que eu assisti. É isso que eu vou atrair para minha vida, não é o que eu penso. Porque talvez aqui a tua cabeça já está cheia. O que está faltando já aqui? Está faltando coerência cardíaca. Está faltando alinhar aquilo que você já sabe, aquilo que você já estudou, com sentir isso. Eu já repeti tanto, eu já vivencio tanto isso na minha vida, que isso se tornou uma verdade. Eu sinto, eu sou uma mulher de sucesso, eu sou uma mulher digna de ser amada, eu me amo. Primeiro eu me amo, que é o que a minha filosofia dentro da comunidade, dentro das formações é essa. Primeiro eu, depois o outro. E muitas aqui têm dificuldade de se colocar como prioridade. Se é para o outro, é fácil para mim. Se é para mim, não, pode esperar. Se é para mim, pode ser ano que vem. Se fosse para alguém que eu amo muito, que talvez eu já esteja em alto sacrifício, pode ser agora. Largo tudo agora e faço agora. Porém, chega um momento que a gente precisa atualizar tudo isso que nós alimentamos lá na nossa inteligência artificial interna, na nossa inteligência ancestral. A gente precisa atualizar esse drive, que às vezes você vem de mulheres que viveram muito alto sacrifício, que abriram mão de si mesmas pela família, mulheres que não tinham voz, mulheres que não podiam escolher, e isso não é muito distante. Mas que agora, você atualizando o teu sistema interno, o teu drive, é sim possível. Você ter uma empresa que prospera, você ter um relacionamento próspero. Hoje eu posso dizer, eu cheguei no ápice de realização como mulher. E às vezes é até perigoso a gente falar, né? Porque parece que é uma realidade tão distante e não é. Eu, aos 41 anos, cheguei no ápice da realização de uma mulher. E aí veio até aquele reset, sabe? Tá, e agora? Eu preciso sonhar coisas muito maiores, porque aquilo que eu havia sonhado, eu realizei. Não é olhar para trás, é o sonho que eu estou construindo a partir daqui. E aí eu vou olhando, eu quero ter uma empresa próspera, mas já que eu estou num teto financeiro aqui que não passa. Mas eu estou olhando para lá, é lá que eu quero chegar. Ok, então vamos ver o que está impedindo você de chegar lá. É nessa linha de raciocínio que eu gosto de trabalhar. É usar a inteligência ancestral nesse sentido. Não é para ficar olhando para trás e culpando o meu pai, culpando minha mãe, me sentindo vítima da vida. Até porque, assim, a minha forma de comunicar, eu não consigo nem ter uma comunicação com uma pessoa que é vítima. Porque as mulheres com quem eu me comunico são mulheres que já têm uma longa caminhada, que já estudaram em diversos lugares, mas que ainda se sentem perdidas de si. Porque
existem rupturas na identidade e precisar atualizar esse software. É assim, eu tô olhando para lá, Jaque. Eu já sou uma mulher que eu já tenho um caminho, já fiz várias formações, já fiz cursos. Eu possuo aqui, aqui tá cheio. Quem aqui? Aqui tá cheio. Precisa trazer para o coração, precisa trazer para o sentir. E aí, o que que precisa limpar, Jaque? Precisa limpar ressentimento, culpa, ódio, raiva, rancor, vergonha. Aí vai ter coerência cardíaca. Aí eu vou conseguir sentir, vibrar, vibrar abundância. A abundância não está fora de mim. A abundância não pode estar limitada ao dinheiro. Não pode estar limitada somente ao dinheiro, porque senão você vai viver sempre oscilando entre abundância e escassez. Eu sou uma mulher abundante, logo, em todo lugar que eu vou, eu transbordo abundância para outras pessoas. Porque se eu me sinto uma pessoa escassa, vazia, o que que eu estou dando para o outro? O vazio. E nenhuma mulher, nenhum homem é vazio. Nós somos seres abundantes, nós precisamos recordar quem somos. Somos a imagem e semelhança do Criador. Vós sois deuses, você está criando a tua realidade. Porém, talvez a lente está presa a memórias do passado, que mantém talvez muito nesse campo do pai, nós mulheres, que precisamos ir para essa abundância que é o feminino, que é o nosso poder pessoal, nosso magnetismo, nossa capacidade de gerar abundância e não limitem isso a dinheiro, a capacidade do feminino de ser múltipla. Não precisa ser isso ou aquilo, pode ser tudo. E eu cheguei nesse ápice de abundância, de que pode sim, nós podemos ter tudo. Nós podemos ter saúde, nós podemos ter família, nós podemos ter filhos, para quem faz sentido, para quem não faz, tudo bem. E nós podemos amar o nosso corpo, nós podemos ter autoestima, nós podemos ter uma empresa de sucesso, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter bens materiais. Você pode tudo aquilo que você sonhar e acreditar que você pode. Tudo. Já que eu acredito que eu posso tudo, mas eu não estou conseguindo chegar lá. Eu quero conversar com alguém que está nisso, para a gente trazer aqui como que é esse trabalho da inteligência ancestral. Tanto para relacionamento de casal quanto para trabalho. Quem gostaria de falar algo? Quem tenha um caso aí? Levanta a mão no Zoom. Ou uma pergunta. Ju, posso trabalhar com você? Bom Quem mais? dia, Isso, depois a Elaine, tá? Bom dia, Ju. tudo bem? Essa última parte que você falou me tocou bastante, assim, nesse lugar de eu sei que posso chegar mais longe, né? Posso dar um passo, às vezes, um pouco mais largo, mas eu me limito, às vezes, a algumas coisas. A gente até conversou um pouco essa semana. A minha palavra desse ano, já que é constância, sabe? E o que que eu percebo, assim? Que é um padrão que eu venho notando já, por isso que eu escolhi essa palavra, constância, para esse ano. Aquele padrão assim, eu faço muito, daí eu alcanço, daí eu vibro com aquilo que eu alcancei, e daí parece que o depois é assim, é como se eu começasse do zero, sabe? Eu digo, ai, agora eu vou começar tudo de novo do zero. E, e aí é como se eu tivesse que dar uma paradinha, respirar, engatar a primeira marcha de novo e começar de novo. E eu tenho essa sensação, às vezes, no meu corpo, assim, sabe, Jaque?
Eu tenho E, um ela, pouco dessa e isso casa muito. Deixa eu só pegar os bonecos. E isso casa muito com o que eu vim fazendo a introdução, que é o seguinte: nós mulheres na esfera do pai, nós competimos com a mãe. E aí o que que falta? Falta o masculino. O masculino saudável, o masculino que executa. Não tem essa de que, ai, mas eu sou uma mulher, agora eu sou uma mulher extremamente feminina e doce. E, gente, não, parem com isso. Principalmente quem tem empresa, vocês precisam entender, nós precisamos dessa força masculina no trabalho. O trabalho é masculino. Se eu for lá toda fofa, toda, não vai vender. Porque a venda é masculino. Atrair é feminino, mas a venda é masculino. E a constância está muito conectada com o masculino, porque o masculino, ele não precisa. Quem é assim, cria e perde força, cria e perde força. É o feminino. Muitas ideias, cria muitas coisas. Muitas coisas. E o masculino faz o quê? O masculino pode observar quem tem um masculino saudável aí. Vou falar pelo meu marido. Meu marido colocou na cabeça que ele faria um Ironman. E assim ele Uhum. fez. Ele não tinha olhos para mais nada. Durante 2 anos, ele ficou focado. Ele não sabia nadar, então ele aprendeu a nadar. E aí ele foi aprendendo e ele fez as provas e ele foi lá e fez o Ironman. Mas ele não tinha olhos para mais nada. O Meu marido masculino também. O masculino, ele pega algo e ele vai até alcançar o objetivo. E nós, com o feminino, o que que a gente faz? A gente começa e para, começa e para. Precisa dessa potência desse masculino em nós. Não é o pai. Que aqui a gente trouxe a ânima, que é o feminino, e o ânimos, que é o masculino. E aí, Jô, parece que você tem que começar tudo de novo. Vamos ver o que que tá por trás aqui. Nesse começar tudo de novo, qual é a história do teu pai? Teu pai tinha constância? O que você viu assim? Não, não é sobre infantilizar, mas é porque a gente copia, a gente tem tendência a copiar. A gente não tem outro Sim. modelo, sabe? Não, não foi visto um outro ambiente. Quando tu faz essa pergunta, já que a primeira coisa que vem assim na minha cabeça é que o meu pai, ele foi uma pessoa que ele teve muitas empresas. E algumas ele saiu e outras ele faliu. E o pai sempre teve muitas ideias, mas não teve essa questão da constância nas ideias dele. Ele sempre teve ideias ótimas, mas ele na primeira barreira, na primeira dificuldade, não vai dar certo. Então, não vai dar certo. Pausa. Então, Vocês estão é, entendendo? Vocês estão entendendo o quão diferente do meu pai eu sou? Deixa eu chegar, sabe, Ju? já Vocês chegou. percebem? Vocês percebem como é? E aí, enquanto não atualizo esse sistema dentro de mim, qual é a tendência? Olha só a dor, né? O auto-sacrifício que acaba vivendo. Porque daí eu começo e não tenho força para continuar. Eu começo e não tenho força para continuar. Eu começo e não tenho força para continuar. Parece que eu tenho que estar sempre resetando e começando do zero. Porém, a gente nunca começa nada do zero, Uhum. entende? Toda a minha bagagem, toda a minha vivência profissional, tudo que eu já vivi está aqui comigo agora. Então, ok, eu fiz algo, nossa, eu alcancei um resultado, e aí, Ju, eu quero trazer uma consciência para você. Então, teu pai começava muitas coisas, vamos colocar aqui o pai. O pai começava muitas coisas. Aí não dava certo, ele desistia e abria outra coisa, abria outra empresa, começava outro negócio, fechava outra sociedade. E aí ele não tinha constância. Mas e se a gente for agora, Ju, além de você e além do teu pai, tá? Porque nós entramos aqui falando de ânima e ânimos, falando de masculino e feminino. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para o Instagram.
Então aqui tá teu pai, né? Não tem força. Vou colocar aqui o padrão, tá? Vamos colocar o padrão. Padrão do pai. E aí, a Ju também empreendendo. Vou botar uma loirinha, né, Ju? Boa. É. E o padrão, e o padrão da Ju. Padrão agora está com a Ju. Só que às vezes, o que que acontece? Aqui não foi visto, aqui, enquanto não vê, é mais. É o do pai mais o dela. É mais sacrificioso. É pesado. É um peso nos ombros, sabe, uma sensação de perdida, às vezes. E aí é uma memória, aqui é uma memória herdada, aqui é um padrão herdado. Eu igual a você, pai. E às vezes pode a criança ou a adolescente pode ter visto assim, eu não aguento mais ver meu pai desse jeito, não. Eu vou fazer por você, pai. Outras vezes nós mulheres desenvolvemos uma necessidade de aprovação e reconhecimento. Vou fazer até dar certo para que meu pai me reconheça. Eu vou salvar meu pai. Eu amo tanto meu papai. E eu vou salvar você, papai. Quando eu falei isso, vou salvar você, papai, o ombro da Ju caiu, assim. Sabe? Não dou conta. Isso é pesado. Mas sabe o que que eu queria trazer também, Jô? Se a gente vai olhar além de você e além do teu pai, olhar nessa inteligência ancestral, ânimos e ânima. Como era a relação do teu pai com o teu avô? Eu não sei, Jaque. Eu não cheguei também a conhecer o meu avô. Eu não sei como era essa. O meu avô faleceu cedo, assim, né? Quando meu pai ainda era jovem. Então, eu nunca perguntei para o meu pai como foi a relação dele com o avô. Então, olha só, não quer dizer que tenha sido uma relação difícil. Aqui a gente traz, olha a informação que ela trouxe. O meu avô morreu, meu pai ainda era muito jovem. E às vezes o pai teve que assumir ao lado da mãe. Ó, deixa eu tirar você aqui um pouquinho. Então vamos colocar aqui teu avô, teu pai. Vou botar um mais jovem. Uhum. Pai. A ordem seria assim. Então é assim que a inteligência ancestral vai afetar lá na frente. Espaços vazios faz com que a próxima geração venha ocupando um lugar que não é o seu, vivendo destinos e repetindo histórias que não são suas. Então aqui, ó, quando a gente fala de ânimos e ânima, o homem na esfera da mãe ou a mulher na esfera do pai. Olha onde que desequilibrou. Onde que está afetando? Está afetando no trabalho. Eu começo as coisas e não tem constância. Ó, falta masculino. O vô faleceu. O pai ainda era jovem. Vamos colocar aqui para a gente só diferenciar. Às vezes o pai era um menino, adolescente. Aí o que que aconteceu? Pode ter acontecido, Ju. Teu pai é o irmão é mais velho? Não, ele é do meio. Mas tem uma parte na história, já que eu acredito que seja bem relevante. Não sei, tu foi falando e isso veio para mim, né? Esse ano meu pai fez 70 anos, né? E aí ele colocou lá no grupo da família, assim, que ele colocou de uma forma até para ser engraçado. Ele colocou assim, para uma pessoa que não ia vingar, que não ia dar nada, eu cheguei nos 70 anos. E um dia ele me contou uma história de uma tia dele, um- alguém próximo, uma tia, algum familiar, que falou para minha avó assim, quando meu pai nasceu, ele era muito magrinho, muito mirradinho. E aí ela disse assim pra ela: Ai, Anastácia, tu já tem tantos filhos, então assim, ai, se esse não vingar, não dá certo, também, tipo, tá tudo bem. Não, não é isso. Não?
Não Tá, tem nada então. a ver isso, sabe? Eu entendo. É mais você sentir dor pelo teu pai. Tu Uhum. entende como você sai em defesa do teu pai? Sim, eu percebo. É porque eu vejo ele muito na sobrevivência e às vezes eu acho já que Não, eu quero ir para esse mas lugar, meu sabe? Deus do céu, eu vou aí na tua casa. Para de ser louca! Mas, Para de ser louca. Como eu, filha, posso dizer, julgar meu pai se eu não vivi a vida dele? não, o pai tem uma história linda, o pai. Nossa, E jamais vestiria sandália. como que se diz que teu pai vive na sobrevivência? Você quer mudar teu pai? Vocês estão entendendo por que que falta força para continuar? Porque troca de lugar com o pai. Você agora substitui a mãe do teu pai. Porque aqui é a dinâmica que eu estava mostrando, ó. O vô faleceu, o vô faleceu. Às vezes o pai teve que vir ocupar esse lugar de homem da casa. Ah, daí a filhinha dela vem, olha só, dizendo assim: olha para mim, pode ficar aí, lindona. Vocês estão entendendo como é que é? Diga, professora, vai ser bem bonito, tá? Eu amo você. Só ela que tá com você? Não, tem outras tias ali, ó. Vamos ver se tá bom. Você tem muitas colinhas? É impressionante. É isso que as crianças fazem. Te As amo. crianças, quando elas aparecem assim, que a gente está fazendo um movimento como esse, que elas aparecem assim, para de ser louca, olha para mim, eu tô aqui, eu preciso de você. Gente, é muito impressionante. Então, aqui, ó, o avô faleceu, às vezes o pai teve que vir ocupar este lugar de homem da casa. Auxiliar se tem irmão mais velho, auxiliar o homem da casa. E aí o que que acontece? Aqui o sistema começa a desequilibrar, fica fora do lugar. Aí teu pai, adulto, aqui teu pai jovem, teu pai adulto conhece a tua mãe. Uhum, Pai adulto conhece a tua mãe. E aí às vezes ele ficava mais aqui. E aí vem a criança. Aí a criança precisa substituir o lugar do pai. Aí enquanto esse avô não é incluído, fica tudo fora de lugar. E aí vem aqui a Ju, né? Aí a Ju, deixa eu botar aqui uma menina. Aí vem aqui a Ju, né? Filha do pai e da mãe. Aí vem aqui a Ju, compete com a mãe, quer salvar o pai. E aí a Ju quer também ser a mamãe, e aí tira a avó também. Educar o pai. Gente, isso aqui gera um caos dentro do nosso negócio que vocês não fazem ideia. Não tem força isso daqui. E às vezes, ó, olhar para o teu pai, né, com muito respeito. Com muito respeito à história dele. Para ele, às vezes, também foi difícil começar e ter que buscar outra referência. Às vezes, ele também buscava o pai dele, sabe? acho que sim. Nossos ancestrais, sim, a maioria, nossos pais, teu pai tem 70 anos, olha que época que teu pai viveu a época que não tinha energia elétrica, teu pai viveu a época que não tinha água encanada, então não dá para nós que nascemos em outra geração olhar para eles e dizer, você está na sobrevivência. Eles viveram a sobrevivência. Uhum. E às vezes você se autorizar a ir além dessa sobrevivência. Porque às vezes a culpa faz quando eu vou passar esse limite, quando eu vou passar esse teto. Ah, mas meu pai nunca, que ele abriu uma empresa e essa empresa foi tão longe. E aí quando eu bato na linha aqui para passar, aí eu vou voltar e começar tudo de novo. E isso aqui é um campo de batalha na empresa.
Isso se torna um campo de batalha dentro de uma empresa. Então, vocês conseguem perceber a filhinha do papai? Vocês estão entendendo a filhinha do papai? A mulher que passou mais tempo na esfera do pai. E não é porque a Ju é má ou porque não é nada disso, é amor. É só amor aqui. Porém, era um amor que não via. Agora você olha para o teu pai, imagina tudo o que ele viveu. Então, sabe, apesar de tudo que ele viveu, ele perdeu o pai jovem e ele viveu uma época que não tinha água encanada, não tinha luz, mas ele construiu. Ele construiu algo. Ele construiu uma família, ele escolheu a vida. Sim, Atualizou, Ju? sim. Eu não dou conta de ser diferente de você, porque eu também estou na sobrevivência, porque enquanto eu julgo, é porque eu estou igual. Dá um lugar para o teu avô. Pai, devolvo você. Deixa eu só tirar esse, que às vezes fica meio fosco. Pai, devolvo você para o seu pai. Pai, devolvo você para o seu pai. Com muito amor e respeito. E sabe, Ju, esse peso nas costas, às vezes é assim, ó, uma reverência bem grande, sabe? Verifica se é fácil essa reverência, não pode ser com a mente, sabe? Tem que ser com o corpo mesmo, assim, de verdade. E eu entrego, eu me rendo a isso. O que que eu não, o que que eu não trabalho? Eu trabalho com a visão sistêmica há muitos anos. Eu não trabalho com quebrar padrão. Eu não trabalho com romper. Eu não trabalho com excluir dentro de uma constelação. É atualizar. É atualizar o sistema. E é até difícil ficar nessa reverência, né, Ju? É, conforme eu vou, eu quero olhar, sabe? Mas Uhum, é leve fazer referência já, que o meu corpo sente. Quando tu diz assim que esse peso nos ombros talvez seja isso, né? Essa reverência, isso fez muito sentido. Muito uhum. sentido mesmo. Muito. Acabou assim, na tua fala se tornando leve essa reverência, sabe? Aí, mais uma Acabou frase buscando. que veio agora, assim, de você dizer para o teu avô, querido vô, Querido vô, agora são outros tempos. agora são outros tempos. São outros tempos. E nós, mulheres, E nós, mulheres, já podemos ter uma empresa. já podemos ter uma empresa. Hum. Nós já podemos fazer nosso próprio dinheiro, vô. Nós já podemos fazer nosso próprio dinheiro, vô. Eu tenho uma sensação no meu corpo de saudade, sabe, Jaque? Uhum. Então fala, é uma saudade. É uma saudade. E É olha uma aqui, sensação bem forte. fecha teus olhos. E quem mais está tomando carona nesse movimento, fecha os olhos. E imagina mesmo que você vai até o teu avô, sabe? Vocês conseguem perceber, ela não conheceu o avô, mas ela sente saudade.
Imagina você bem pequena, uma criança, indo correndo até o avô. E talvez nessa corrida, teu pai criança também. Quase que essa saudade, assim, parece ser do teu pai. E vocês dois, você criança, teu pai criança, correndo em direção ao avô. Porque num movimento como esse, é quase como quando a minha vida estava começando, meu pai, às vezes o pai do pai, faleceu e ele teve que começar tudo de novo, sabe? Aprender a viver sem o pai. Agora eu vejo, pai. Agora eu vejo, pai, Por que que você começava de novo e de novo? porque você começava de novo e de novo. É muita saudade. É muita saudade. Nossa, chega a doer o peito. Fica nesse movimento. Deixa essa saudade processar, porque enquanto não processa, vai ultrapassar a linha e volta. A força masculina dentro de um negócio, ela representa o mundo. Eu mostrar o meu trabalho para o mundo. A força feminina é criar esse mundo. Eu crio projetos, eu tenho muitas ideias, mas é o masculino que leva para fora. Querido pai, Querido pai, eu vou suportar em mim eu vou suportar em mim a culpa a culpa de continuar. de continuar. E onde eu for, E onde eu for, pai, você e o meu avô você e o meu avô estarão comigo. estarão comigo. É assim que eu posso pagar. É assim que eu posso pagar. É assim que eu posso compensar. É assim que eu posso compensar. Fazendo muito dinheiro, Fazendo muito dinheiro, crescendo minha empresa. crescendo a minha empresa. Vocês conseguem ver a dor da alma de uma mulher empresária? Cada vez mais eu quero trazer esses movimentos para as empresárias. Que está vindo para 2027, sinceramente, se as empresárias não fizerem movimentos, não fortalecerem o CPF. E aí, quem tá faltando aqui? Tá faltando a mãe? Ah, Olha o que ela falou. Vocês viram? Ai, ah, tá faltando a mãe. Eu vocês estão trabalhei tanto, entendendo que a a tanta gente. mãe nos últimos anos que, ui, precisa, ela precisa Vocês estão vir. entendendo que é assim. Tava tão bom meu pai só pra mim. Às vezes é assim. Vocês estão entendendo? E assim, é uma vida, né? É uma vida se trabalhando, não é sobre fazer uma constelação ou não. Primeiro que a mente dela está criando uma nova imagem. A gente está conversando, a gente está construindo algo aqui. Percebe que não é nada forçado? Não estou forçando ela tá fazendo um movimento. Esse é o verdadeiro movimento sistêmico. O cliente é 100% ativo, não sou eu que faço. Mas eu preciso trazer compreensões para ela.
E sim, a mãe tem que ver, porque senão você vai ficar voltando aqui e competindo com a mãe. Ah, porque minha mãe isso, porque minha mãe aquilo, porque se metendo nas coisas do pai e da mãe aqui. E aí, quem é que tá lá no teu casamento? Uhum, Quem é que tá olhando para mim? Ah, uhum. se eu tô aqui Nossa, competindo com meu pai e com a minha mãe. Vocês estão percebendo como isso vai afetando as outras esferas? uhum. Então, parei de ser louca, fui lá na Jaque, lá, com todo carinho, com todo respeito à tua história. Mas é assim que a gente atualiza às vezes, sabe? É. Parei de ser louca, vou cuidar da minha vida. É, mãe, eu desisto de competir com você. Você é a mulher do meu pai. Já que esses testes e provações que a gente que a gente sente, que a gente toma, são tão reais no nosso corpo que o meu marido faz aniversário um dia antes da minha mãe. E a minha mãe decidiu fazer um café de tarde no aniversário dela, que era sábado agora que passou. E o meu marido decidiu que a gente ia viajar. E aí, na semana passada, eu disse, né, que o meu irmão me perguntou se quem ele perguntou assim, né, qual escolha eu teria, né, entre a mãe e o novo relacionamento, mais ou menos assim. E aí, o meu marido, nós vamos viajar e passar o fim de semana fora. E a minha mãe e eu vou fazer um café de aniversário. É como quem diz assim: e aí, quem você escolhe? E aí, com todo o amor do mundo, eu liguei para ela, dei os parabéns no aniversário, mas lá no destino da viagem com meu marido e minha filha, sabe? E aí voltei e como a gente sente muito no nosso corpo já, que é impressionante. Eu tô com uma alergia na minha pele, eu tive Me uma tudinho, reação, eu tive me uma tudinho. reação ontem no intestino, eu fui parar no postinho. Como pode, né? Assim, é ir em frente, sabe? É ir em frente mesmo, O apesar. E pertencimento, ele é impressionante, assim, o pertencimento. A sensação de que agora eu estou abandonando minha mãe num dia muito importante para ela, ou estou me afastando dos meus pais, é impressionante. Mas você percebe que agora você está construindo a tua família. E aí, sabe, Ju, às vezes isso que veio para fora, assim como uma catarse, né? Quando vem a alergia de pele, quando vem essa reação no teu intestino, é assim, às vezes até uma limpeza, sabe? Uma limpeza é. Eu sobrevivo longe. Eu sobrevivo cuidando da minha família, sabe? foi. Foi assim que eu recebi isso. Ontem eu conversei muito com o meu corpo durante o dia, assim, no sentido de o que você está tentando me trazer, qual é a clareza, né? E foi bem isso, Jaque, essa limpeza mesmo, essa, sabe, meu corpo dizendo assim, você pode continuar em frente, a tua mãe vai continuar sendo tua mãe, teu pai vai continuar sendo teu pai, eles estão em você, e que bom que tu pode comemorar o aniversário com o marido, assim, e foi muito impressionante, eu tenho vivido provações e testes nesse sentido de olhar para minha família, de olhar para as minhas conquistas, de sentir no meu corpo. Tá É de muito forte, suportar assim. em você, ó. Suportar em É, você. Aqui, de suportar em mim. Isso. ó. De Agora suportar essa, em mim, é essa agora frase. essa daqui é a tua família. De suportar em você. A minha filha chegou assim, ela estuda, não vou falar o nome do colégio, mas ela chegou assim, mãe, acredita que o professor de religião falou que os filhos têm que cuidar dos pais quando eles ficam velhos? Eu falei, Deus me livre. Eu quero que você vá viver tua vida. Eu falei para ela, estou trabalhando para se precisar ficar numa casa de repouso de luxo. Bem chique. É, mas não quero que você vá viajar o mundo, quero que você vá viver tua vida.
Sim. Deus me livre, estou trabalhando para isso, para que se lá na velhice, se bem que no meu projeto de vida, eu vou ficar uma velha que vai estar dançando, postei ontem nos stories, vou estar dançando, vou fazer academia, vou ser malhada. Na minha visão é isso, sabe? É claro que a vida tem, né? A gente não tem controle sobre a vida, mas no meu sonho é isso. Se eu posso sonhar, na minha crença, se eu posso sonhar, eu também posso realizar. E aí eu falei que não é isso. Quando chegar, ela já está entrando nessa fase. Aqui, ó, a Mia, quando ela chegar ali pelos 12, 13 anos, ela vai chegar nessa fase aqui, ó, que ela vai, não vai deixar de pertencer, mas ela vai se afastar dos pais, isso precisa acontecer. Ó, ela tá seguindo com os pais no coração, ó, isso precisa acontecer. E aí ela vai, a Carol ela já está nessa fase, olhando para os amigos, ela já está nessa fase, não quer mais o pai e a mãe tão grudados, ela já quer ficar um tempo no quarto dela, ela quer assistir as coisas no quarto dela, ela já não quer mais ficar como antes, deitar na caminha com o pai e com a mãe, fazer cineminha, não quer mais. E aí ela vai ter as experiências de vida dela, daí ela vai crescer, vai se tornar uma mulher adulta e vai para a vida. Quando que essa dinâmica aqui do filho não acontece? Pai e a mãe se separaram, o pai traiu a mãe, aí a criança fica em defesa da mãe. Ah, e o pai, a mãe fez sei lá o quê, a criança fica em defesa do pai. Ou eu, a filhinha da mamãe, do papai, né? Meu pai perfeito, minha mãe a vilã, e aí não vai para a vida. Quando que é saudável? Ah, mas comigo não foi assim, mas agora você está atualizando, certo? Quem atualizou aqui nessa aula? Atualizamos. Ó, aí eu pego aqui tudo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, e o meu pai e a minha mãe vão comigo. Não é o físico, a matéria. O problema é que a maioria, quando chega aqui, daí volta, quer levar o pai e a mãe junto. É dentro de mim, esse masculino, essa força, essa grande inteligência ancestral dentro de mim. Está comigo, está em mim. Atualizou, Ju? Uh, atualizamos. Quem mais Obrigada aí pela oportunidade. atualizou? Obrigada, Ju. Foi um grande presente essa nossa conversa. Meu Deus. Obrigada pela oportunidade. Baita de um presente. Muito obrigada. Obrigada por você abrir tua história. Ju, eu não posso deixar de perguntar se eu postar depois, se tudo bem para você. Tudo bem? Pode? Tá. Tudo Obrigada. bem. Vai ser de grande aprendizado para muitas de nós. Obrigada, Ju. Deixa eu só confirmar algo aqui no meu WhatsApp. Ok. Tudo bem? E aí, Instagram, vocês vêm para cá no Zoom. Eu vou fazer mais 10 minutinhos aqui para a gente conversar. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada no chat. Eu não consegui olhar o chat de vocês aqui, só um pouquinho. Vamos ver. Mas quando está casada com o pai, o trabalho da gente flui nem a pau. Tá fora de lugar. A gente conseguiu ver aqui no movimento da Ju. Fica fora de lugar. É saudável eu ser casada com meu pai? É possível eu ter um relacionamento com o meu pai? Ou o meu pai é o homem da mãe? Marido da mãe. Ah, mas eles não estão mais juntos de qualquer maneira. Ele para sempre será o pai, ela para sempre a mãe. Ambos juntos me fizeram. Eu sou a própria manifestação do amor dos meus pais. Independente da história narrativa que nós nos apaixonamos e contamos repetidamente, onde um é o vilão, o outro é a vítima e eu preciso estar lá no meio para salvar. E o que muda a partir do movimento, quando a gente faz um movimento desse, muda tudo. Muda literalmente tudo. Muda meu lugar dentro do meu relacionamento, muda o libido, muda prazer. Se eu sinto mais prazer em viver, eu me torno mais magnética, eu mais magnética conecto mais clientes, eu conectando mais clientes, meu trabalho expande. É isso. Quanto mais enrijecida, rígida está uma mulher, mais distante do seu feminino, mais distante do prazer.
E aí faz o quê? Autossacrifício. A Rochelle falou assim, já que eu tenho um conflito com isso ainda. Ainda me pego pensando nisso em relação a cuidar do meu pai que vive em uma clínica. É uma outra situação, sabe, Rochelle? Quando eu falei para minha filha assim, Deus me livre, eu não quero, quero que você vai viver a tua vida, é que eu não quero que ela abra mão da vida dela para ficar em casa cuidando de mim ou do pai dela. Que hoje nós adultos nós trabalhamos e temos reservas, temos investimentos que lá na velhice a gente não vai depender do governo. Então ela vai ter recurso financeiro para se precisar contratar uma cuidadora, para se precisar colocar em algum lugar. Só que isso tem que ser feito com antecedência. Nós já estamos fazendo agora. Ah, mas meus pais não. Agora, imagina você, Rochelle, se teu pai tá bem velhinho já, né? Liga teu microfone, deixa eu te ouvir. Isso é importante, para a gente deixar bem claro também, que é o que eu falei, a gente não coloca o conhecimento sistêmico numa caixinha. Cada história é única. Pode Meu falar. pai, ele tem 73 anos. Hum. Nós precisamos perceber o seguinte, ele está mais perto da morte do que Sim, jovem. sim. Então você pode aproveitar esse tempo com o teu pai. Não é sobre você se distanciar dele, mas eu tenho certeza que se teu pai está lúcido. Tá lúcido. Se você for lá ter uma Ele é conversa com lúcido. o pai, com teu pai e falar assim, pai, eu vou abrir mão dos meus relacionamentos, eu vou sair do meu trabalho, eu vou abrir mão de tudo para ficar aqui cuidando de você. O que que teu pai falaria para você? Então, já que ele pede para trazer ele para casa para cuidar dele. Então, não sei o que ele me falaria. Ele pede para trazer ele para tua casa e não teria condições hoje de colocar alguém para cuidar dele? Em casa? Na minha É. casa? Uhum. Não. E ele é casado com a tua mãe? Não, eles são separados faz tempo já. Ah. E ele é só ele. É só ele. Uhum. E ele não tem outros filhos, Tem. Nós somos em três. mas ele quer ficar com você. Ele quer ficar com alguém, ele acha que um de nós tem que levar ele para casa para cuidar dele. Nós tentamos tirar ele da clínica, colocar numa casa com cuidadores, mas o custo não tem como. Então, ele vive hoje numa clínica, Uhum. porque E de ele é cem alguma por cento dependente. Ele é 100% dependente. Usa fralda, ele não faz nada sozinho. Então, ele não consegue ficar tempo nenhum sozinho. Precisa de ter Então, uma nesse, pessoa. nesse, nesse sentido, vocês percebem que é um caso bem delicado? Não é um caso de amor cego aqui. Isso é um caso delicado e que gera, sim, muita culpa. Só que você está se isentando da tua responsabilidade de filho, nesse caso da velhice? Você está visitando teu pai? Você está contribuindo lá com ele? Sim, eu visito meu pai. E quem que paga as custas dele lá? Hoje ele recebe uma aposentadoria, é, de invalidez, né, da época que a gente conseguiu, e o restante eu e a minha irmã divide. Meu irmão Então, mas não aí entra muito, tem um irmão que não entra muito. Vocês são em nada. três? Somos em Nada. três. Uhum. E aí é justo, sabe? Ó, vocês são em três irmãos. Vamos colocar aqui três irmãos. Teu pai, três irmãos. Eu vou colocar a menininha para diferenciar você. Você é mais velha? Sou a mais velha. É.
Então você é a mais velha. O pai. E aí o pai não tem mulher, não tem onde ficar. Ele quer ficar com um dos filhos. Ok. Mas, porém, ele não está sendo maltratado. Ele está numa clínica, certo? Não, não. A clínica é uma clínica muito boa aqui de Ribeirão. E ele está recebendo os cuidados, ou seja, ele está sendo, tendo dignidade nesse momento da vida dele. E vocês vão lá visitar ele. E aí, o que que gera um desequilíbrio aqui? Tem um irmão que não quer pagar nada. Tem um irmão que não quer contribuir com nada. Só que o que que acontece nesses casos, sabe, Rochelle? Quando é uma pessoa idosa, né? Nesse caso do teu pai, sabe que se um de vocês abrir processo, esse irmão, ele tá encrencado, né? Ai, Porque é a obrigação jurídica complicado. dos filhos. Mas é um irmão de uma situação um pouco menos que eu e a minha irmã, então Ok, a gente só que de força ele a alguma. fazer algumas coisas às vezes, de vez em quando, mas o maior é eu e a minha irmã. Uhum. Sim, mas de alguma maneira é importante você olhar para isso daqui. O possível está sendo feito. Sim. Essa menina aqui precisa entender, pai, o possível está sendo feito. Para quê? Para que essa mulher aqui se liberte e consiga viver um relacionamento. O que que tu tá sentindo no teu corpo agora, Michele? Uma certa angústia. Eu sinto, às vezes, uma certa tristeza em relação a isso. É uma situação para mim que não é leve. Sim, não é nada leve. É como se você estivesse encurralada. É impressionante, assim. Qual é a sensação? A sensação que eu estou encurralada. E aqui vem a culpa. Aqui entra a boa e a má inocência. A boa e a má consciência, que é assim: se eu trago meu pai para minha casa, eu fico na boa consciência. Eu fico inocente. Eu trago meu pai para cá, vai mudar toda a minha rotina, vai mudar tudo aqui na minha vida, mas ele tá aqui comigo. Eu abro mão de tudo por você, pai. Mas ele tá aqui comigo. Aí eu fico inocente. Ao menos eu trouxe meu pai para cá. E a culpa vai fazer o quê? Ainda que isso doa muito em mim, pai, eu sinto culpa porque eu não dou conta. Eu vou ter que aprender a conviver com essa culpa. Porque eu não sou a mãe do meu pai, eu sou filha dele. E os meus irmãos também têm responsabilidade agora. E se da minha parte eu estou fazendo o que é possível, eu não estou abandonando emocionalmente meu pai nessa fase, sabe? Não é emocionalmente como suporte emocional do pai, tá? É como filha, porque ele ainda é teu pai, ainda que ele esteja acamado, ele é teu pai. Ele ainda é o maior. Ele ainda é a referência de masculino. Aqui muitos se perdem. Os pais acamados, os pais doentes. Aí, ai, meu pai e minha mãe se tornaram crianças agora. Não. Então eu estou no lugar da mãe. Ele ainda é o meu pai, ele ainda é o grande. Tem como já que eu passar por esse momento aqui sem sentir culpa? Impossível. Porque onde existe o amor, não tem como, é impossível. Qual é a sensação que você tem? Que você está sendo uma filha péssima, é isso? É mais uma sensação de prisão. E às vezes aí vem um sentimento assim de também eu me sinto presa, como se eu me sentisse presa. Às vezes eu até comparo com os meus irmãos. Parece que a vida deles estão lá
fluem muito mais do que a minha que está aqui, parece que presa com essa obrigação de estar sempre ali com ele, de estar sempre visitando, de estar sempre presente. Então, é exatamente isso daqui que eu acabei de te mostrar. Você vai ter que É pegar a culpa de não ir, talvez tanto, e seguir. É você se autorizar. E às vezes até uma conversa com o teu pai, sabe? Olha, pai, eu amo você. Eu amo profundamente você e isso dói muito em mim. Mas eu não consigo estar sempre aqui. Eu também preciso viver a minha vida. Se eu pudesse, eu faria tudo diferente, mas eu não consigo. E aí, às vezes, sabe, o Shelley, devolver o teu pai para tua avó, para a mãe dele, internamente, internamente no teu coração. Fecha teus olhos. Imagina na tua frente o teu pai, nessa situação assim já de idade. Olha nos olhos dele. O que você sente? tristeza. Uhum. Essa tristeza você percebe está no olhar dele ou é no teu olhar frente a ele? Acho que é o meu. Uhum. E você está triste com o quê? Com ele? Com o quê? Com tudo, eu acho. Meu estômago está bem enjoado. Uhum. Diz pro teu pai, eu fico muito triste. Eu Eu me fico sinto, muito triste. eu me sinto responsável por você. Eu me sinto responsável por você. Pai, Pai, eu deixo você com a sua mãe, eu deixo você com a sua mãe, com a minha avó com a minha avó e também com o seu pai. e também com seu pai. E vejo a tua grandeza, pai. E vejo a tua grandeza, Pai. Agora eu fico no meu lugar. Agora eu fico no meu lugar. Como é que tá teu corpo?
Tá bem. E a O tristeza? coração só tá um pouco acelerado, só. Uhum. Você tá perto ou longe do teu pai? Perto. Uhum. Pode parecer duro o que eu vou falar, mas com muito cuidado. Às vezes já é esse olhar, esse medo que o teu pai possa partir, entende? Olhe para esse medo, reconheça ele. Porque o teu pai, ele pode sim estar se aproximando. Pode ser, logo pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 30 anos. Mas você olhar para isso, percebe? Que parece meio contra a ordem. Que presente você poder, você ainda poder usufruir, sabe? Resgatar ainda mais essa relação com esse pai. Não precisa ficar medindo na colherzinha, entende? Vive essa relação de pai e filho, sem abrir mão da tua vida. Como é que ficou teu corpo agora? É, agora tá normal. Tá bem. Passou o coração acelerado? Passou. A verdade sempre vai trazer paz. Ainda que pareça para a mente algo muito duro, mas a verdade sempre vai trazer paz. Então não entra na loucura de que isso é certo e isso é errado. Ele é teu pai. Já que eu quero ir lá ficar mais tempo com ele, vai lá e fica mais tempo com ele. Já que eu sinto que eu estou abrindo mão da minha vida, que eu quero, faz o teu movimento. Ninguém, exatamente ninguém pode dizer para você, faz isso ou faz aquilo. Segue a tua alma, porque ninguém sabe mais do amor que você sente pelo teu pai do que você. Deixa vir esse sorriso mesmo, reconhece isso. Ela está segurando, é isso, eu amo meu pai. Então segue, eu não, eu não, não posso dizer para você, se afaste do seu pai ou traga seu pai para morar na sua casa. Aqui eu fui perguntando possibilidades, né? Mas para você ir encaixando, a decisão tem que partir de você. Só não fica no campo do saber, nesse campo de conhecimento que já estudou muito, sabe? Ah, então eu tô passando dos limites com meu pai. Vive essa relação, é um presente você poder viver, sabe? Esse momento, talvez, de resgate ainda com o teu pai.
E falar para ele, fazer perguntas. Pai, o que que eu fazia quando eu era criança que mais te irritava? Bem coisa de criança, sabe? Bem coisa de filha. Pai, qual é a maior lição que você tirou da vida e que você poderia deixar para mim como mensagem? Aprender com o pai. Perceber como é que o pai pensa, quais são as crenças dele. Obrigada, já. Obrigada a você por você trazer. Nesse momento, as rainhas estão tudo olhando para você. E aí você pode olhar para essas rainhas e elas podem olhar para você. Como se você estivesse indo em direção a esse feminino agora, sabe? Que durante muito tempo ficou na esfera do pai. Olhem para ela, mulheres, e receba esse olhar feminino, Rochelle. E alguma delas em especial vai ser tua mãe. Não sei quem, você vai identificar quem é. Olhar da tua mãe. Ó, vocês estão vendo como é que a mulher na esfera do pai, ela duvida da mãe? O mesmo movimento que a Ju fez, assim. E são camadas. E se eu fizesse um movimento como esse, talvez também em alguma camada teria isso para tomar. Mas eu quero que vocês que estão assistindo, que estão doando algo, na medida em que a Rochelle olha, vocês também recebam algo, sabe? Isso é um campo fenomenológico. É quando de repente um fenômeno acontece, algo inesperado. E você observa o teu corpo como é dar, mas como é também receber. Quando eu vejo e quando eu também recebo esse olhar. Quem está com as mãos cruzadas ou os pés cruzados, descruza, Senhora. Receba, doa. E neste momento, Rochelle, como é ser vista? Me causa uma aceleração. Mas Internamente, é diga bom, sim. Internamente, diga sim. sim. Dá um medinho? Claro que dá. E é aqui, ó, que muitas, quando começam a empreender, se sentem insuficientes. É o medo. É o medo de ser vista. Ah, ó, posso conversar com todas vocês. Medo de ser vista, medo de ser grande, medo do sucesso. Os maiores medos, medo de perder amor. E nós vamos trabalhar todos esses medos dentro da formação. Inclusive, a Rochelle já está na formação. Iniciamos agora no Já dia 15, estou. né, Rochelle? Vai ser um grande mergulho, assim, ó, bum. Nós vamos de cabeça mergulhar para dentro de nós. Obrigada, Rochelle. Obrigada, Passou? Jaque. Obrigada, mulheres. Passou aqui? Passou. Obrigado, lindona. Agora Foi passou. um grande presente. Obrigada, viu? Obrigada. Posso te perguntar, se eu postar essa aula, tudo bem para você? Tudo bem. Tá bom. Obrigada, tá? Vamos. Ai, desculpa, eu acabei. Pode falar, liga teu Não, microfone. falei, vamos ser vista, né? Pode Vamos postar. ser vista, exatamente. E não só sermos vistas, mas também contribuir com a vida de outras pessoas. Acredito, um pequeno movimento pode gerar um grande resultado. Assim como vai gerar na tua quando a gente é vista. Sim. Tá bom? Beijo, lindona. Obrigada. Então, rainhas, hoje foi uma demonstração de como a gente trabalha com a inteligência ancestral, como funciona o meu trabalho. Eu acredito que muitas de vocês aqui já têm uma longa caminhada e dentro eu também tenho uma longa caminhada e o que eu aprendi?
A gente não rompe, a gente não quebra, a gente inclui, a gente atualiza. Quanto mais ficar nesse padrão de romper e quebrar, você fica toda quebrada. Pode ficar em paz, que você vai ficar toda quebrada. Vai soltando peças da tua identidade. Tudo, tudo, tudo exatamente como foi. Meus pais, minha família de origem, minhas primeiras experiências é incluir e atualizar. Incluir e atualizar, incluir e atualizar. Ah, eu quero quebrar o padrão dos meus pais. Raiz fica enfraquecida. Então, ok, meus pais têm esse padrão, eu vou atualizar o sistema. É outro lugar, é você faz assim a partir de um lugar de mais vida. Tenha certeza disso. E no dia 15 agora nós começamos a turma 6 da formação em constelação familiar. E quem já é aluna pode fazer reciclagem, depois conversa comigo lá no particular. Quem já é aluna pode fazer reciclagem, quem ainda não é aluna pode escrever lá no WhatsApp ou pode me escrever lá no Instagram, viu? E participar dessa turma. Nós iniciamos com uma imersão, será sábado um dia inteiro. Então, nós teremos 4 sábados de imersão, um por mês. E aí você recebe ainda de bônus, né? E só nessa turma de formação, um ano da comunidade. É quase que assim que eu tô dando a formação, sabe? Quem já é aluna da comunidade sabe, a comunidade é um lugar, assim, é um espaço onde nós estamos todas as semanas, toda quarta-feira nós estamos juntas, fazendo o quê? Já que fazendo isso que a gente fez aqui. E aí as alunas trazem as questões, trazem os temas delas. A gente, já que é só constelação, é claro que não. Eu tenho uma caixinha de ferramentas. E aí, dependendo de cada situação, de cada aluna, do que ela traz, a gente vai trabalhar dentro, pego lá a ferramenta que aquela aluna necessita ali. E a comunidade vai ser um espaço de tira dúvidas da formação, tá? Tira dúvidas, conclusão de movimentos. Ah, ficou um movimento lá em aberto, eu preciso concluir. Então, assim, se você sentiu de fazer parte dessa turma, imagina você, antes de eu concluir aqui com vocês, imagina você, independente da área que você trabalha, se você é terapeuta, se você trabalha em outras áreas. O que nós vimos hoje é a dor das mulheres empresárias, das mulheres que lideram casa, que lideram família, que lideram relacionamento, que lideram empresas. E aí, às vezes, você está querendo fazer um trabalho financeiro com uma pessoa, mas se não souber trabalhar o emocional dela, esquece. O conhecimento sistêmico você pode aplicar em toda e qualquer área. É assim, é alavancar primeiro a tua vida e através de alavancar a tua vida, você vai passar pelo processo, porque é primeiro você, depois o outro. Aí não tem como, aí você leva isso como uma profissão. Tenho hoje a Juliana Pitts, que é minha aluna de formação. Inclusive, amanhã eu vou num grupo de constelação dela. Tem a Elaine, que está aqui também, que é as que aparece aqui na minha tela, né? Quem vem fazer a formação comigo não é só um número. Para mim, assim, eu gosto de acompanhar as alunas, de pegar na mão e é isso. Vamos passar por esse processo juntas. Porque eu já fiz muitas formações e eu entendo exatamente como é ficar perdida, ficar solta, ser mais um número, onde você não tem voz, onde você não tem um espaço para falar e para compartilhar. E essa turma em especial, a Juliana Carvalho também está aqui, ó. A Ju também é incrível, nunca fiz uma formação igual. Logo a Juliana que tem 999 formações, né, Ju? Então, para mim, a Ju que tem muitas formações também é um grande presente para mim ter hoje ela no Master. E aqui eu ofereço para você um espaço de crescimento. Eu não vendo de maneira alguma pílulas mágicas. Agora, se você quer crescer na tua profissão, se você quer crescer como mulher, se você quer crescer como profissional, como esposa, nas áreas que você quiser, eu te convido a caminhar comigo. Aqui é um espaço de crescimento. É isso. Só não cresce quem não quer. Quem quer crescer, aqui é um espaço de crescimento. Não tem como. Eu vou sempre te impulsionar a ir, apesar do medo. Ah, eu tô com medo, Jaque. Para de ser louca. Vamos juntas. Qual é teu medo? Vamos elaborar esse medo aí e vamos juntas. Vai lá. Ah, já que eu vou dar uma palestra, eu vou fazer. Tô com medo. Aqui é um lugar onde a gente caminha juntas e cresce juntas. Então, fica aqui meu convite para vocês.
E especialmente quem veio da aula de hoje. Você vai escrever lá no meu Instagram. Vim da aula de hoje, já que eu quero saber mais da formação, tá bom? E aí a gente vai fazer um valor especial para quem veio hoje, tá? Só para quem veio hoje, mas tem que escrever, já que vim da aula de hoje, quero saber mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e com o pai e a mãe no coração. Com o que vocês aprenderam hoje. Quem tá no grupo, eu vou abrir o grupo para vocês poderem comentar lá, tá? Quero ouvir vocês. Essa parte, para mim, é bem importante. O que eu aprendi, como foi para mim estar nessa aula, tá bom? Beijo, rainhas. Fiquem com Deus. Um bom final de semana aí para vocês. E vejo vocês na formação. Para de ser louca.